Olá pessoal, estamos aqui novamente para resolver um outro exemplo, de aplicação dos índices físicos do solo. Então o exercício diz o seguinte: a umidade de um solo saturado é 40%. O peso específico de suas partículas sólidas é 26,5 kN por metro cúbico. Calcule seu índice de vazios, seu peso específico seco e seu peso específico natural. Bom, então eu só tenho dois dados numéricos apontados diretamente no exercício. A gente tem que ler com um pouco mais de calma para poder absorver toda a informação, né? A umidade de um solo saturado. Então, eu estou falando do teor de umidade. O teor de umidade é representado pela letra H e esse valor é 40%. 40% nós indicamos como 40 dividido por 100, que é a mesma coisa que 0,4. Teor de umidade é diferente de saturação, né? Então, a umidade de um solo saturado é 40%, está escrito aqui. O peso específico de suas partículas sólidas, então, peso específico, gama G, que é dos grãos sólidos, é 26,5 kN por metro cúbico. Tem mais uma informação aqui, que lendo com atenção a gente consegue retirar daqui. Talvez a gente use essa informação, né? De qualquer forma, como é um dado, eu vou indicar aqui. O solo é saturado. Se o solo é saturado, a saturação S é igual a 100%. 100% a gente representa 100 sobre 100 no formato fração, que é a mesma coisa que 1, para realizar os cálculos. Baseado nisso, calculamos índice de vazios, indicado por E, peso específico seco, gama S, não temos, e peso específico natural, que é só o gama. Não temos essas três informações. Então, o que nós temos é o peso específico dos grãos sólidos. É como se a gente tivesse todas as partículas de solo juntas, aglutinadas, sem nenhum espaço vazio. Como se fosse um blocão sem nenhum vazio, tá? E todo composto unicamente pelos grãos do solo. Por isso que esse peso específico é maior. O peso específico seco, né, considera que eu tenho esses grãos de solo, mas é seco em estufa, obviamente, não tem água, mas eu tenho espaços vazios entre os grãos que são preenchidos por ar. Então, o peso específico seco ele é menor. Né? Eu tenho o solo e entre os grãos desse solo tem ar. Dos grãos não tem o ar. E o peso específico natural, além de ter aqui o peso específico seco, o peso específico natural indica que eu tenho os grãos de solo, entre eles, nos espaços vazios, posso ter ar e posso ter água também, tá? Então, aqui eu tô falando de um peso específico úmido, no estado natural, encontrado em campo. Como é que eu vou fazer esses cálculos, então? Preciso calcular índice de vazios, né? O E. Para calcular esses índices de vazios, eu vou ter que olhar quais são os dados que eu tenho e pegamos aqui a nossa tabela para verificar, de acordo com os dados que eu tenho, como eu posso calcular esse índice de vazios. Então, ó, índice de vazios. Letra E, pode ser volume de vazios sobre volume seco,
mas eu não tenho essa informação. Trabalhar com volumes é um pouco mais complicado. Pode ser peso específico dos grãos que eu tenho e peso específico seco. Ora, de maneira indireta, eu também posso utilizar outras fórmulas que tem esse E, né, que envolve o E. A porosidade, mas eu dependo de E aparecendo duas vezes, não tem como usar isso aqui agora porque eu não sei o valor do E. E tenho uma outra fórmula aqui do grau de saturação, que tem o E que eu estou procurando. Bom, volume de água sobre o volume de vazios não tenho, mas H é o teor de umidade, isso foi dado. A densidade conseguimos calcular aqui, ó, com o peso específico dos grãos e o peso específico da água, então dá para encontrar esse valor. E o grau de saturação nós temos, que é o solo saturado 100%, saturação 1. Então tem o S, tem o H, encontro a densidade e com isso eu acho o valor de E, que é o índice de vazios. Então essa vai ser a fórmula, a gente vai começar aqui pelo grau de saturação. Veja que, diferente do outro exercício que já foi feito aqui, não tem um caminho correto, não tem um caminho único para a gente começar a resolver, né? Tudo vai depender dos dados que nós temos, porque eu tenho aqui 2, 4, 6, 8 fórmulas, que são as principais. Dessas aqui eu consigo ainda ter relações e tirar mais umas 10 fórmulas, né? Mas baseados, então, nessas primeiras 8 fórmulas aqui fornecidas, a gente tem várias possibilidades, né? Cabe a ver quais dados nós temos e o que a gente precisa encontrar. Então, para poder fazer esse cálculo, né, e chegar na fórmula de grau de saturação, eu preciso conhecer a densidade. Então, densidade vai ser igual peso específico dos grãos sólidos dividido pelo peso específico da água, né? Peso específico dos grãos sólidos, nós temos o valor aqui de 26,5 kN por metro cúbico. Eu aconselho trabalhar nas unidades grama-força por centímetro cúbico, que a maioria dos exercícios a gente vai ter essa conversão. Então, lembrando aqui que quando a gente divide esse peso específico por 10, nós achamos aqui esse peso específico 2,65 grama-força por centímetro cúbico. Essa conversãozinha, dividindo por 10, sempre é utilizada. Continuando. Então, a densidade vai ser peso específico dos grãos, 2,65, dividido pelo peso específico da água, que é 1 grama-força por centímetro cúbico. Dessa forma, a densidade que nós vamos trabalhar é 2,65. Isso indica quantas vezes aquele material que nós estamos trabalhando, no caso esse solo aqui, é mais pesado do que a água. Então ele é mais pesado 2,65 vezes. Agora, grau de saturação. Letra S. H. Aqui. Grau de saturação. Nós já temos, o exercício forneceu esse dado, o solo é saturado. Se o solo é saturado, a saturação é 100%. Então tá indicado aqui. Troco o S por 1. É igual, teor de umidade 40%. Vou utilizar 0,4 vezes a densidade, 2,65, dividido
por E, que é o que a gente quer encontrar. E é o índice de vazios. Então, fazendo aqui uma multiplicação direta, E vezes 1 vai ficar o próprio E. E é igual 0,4 vezes 2,65. Vamos calcular. 0,4 vezes 2,65. 1,06. Então, o índice de vazios, 1,06. Adimensional. Pronto. Primeiro item respondido. Segundo item, preciso calcular o peso específico seco. Então, agora eu já tenho o índice de vazios calculado, volto na fórmula, procuro aqui uma fórmula que envolva o peso específico seco que eu quero achar. Então, vamos aqui. Uma fórmula que eu encontro aqui diretamente é essa, né, do índice de vazios, ó. Índice de vazios é igual volume vazio por volume seco, esquece essa, vou utilizar peso específico dos grãos dividido pelo peso específico seco menos 1. Veja, não é uma fórmula direta de peso específico seco, é uma fórmula de índice de vazios. Mas como eu tenho o índice de vazios, eu poderia ter que encontrar o peso específico dos grãos ou o peso específico seco. Nesse caso, eu tenho o índice de vazios, tenho o dos grãos e uso essa fórmula para achar o peso específico seco. Então, aqui, E é igual gama G sobre gama S menos 1. Substituindo as letras pelos valores, E 1,06 é igual peso específico dos grãos, aqui 2,65, dividido por peso específico seco, que é o que eu quero encontrar, menos 1. Agora, eu não vou pegar esse peso específico e fazer com 0,6. Eu preciso primeiro resolver isso aqui. Eu tenho uma subtração. Então, fazendo o oposto aqui do lado, vai ficar 1 mais 1,06 igual 2,65 dividido por peso específico seco. Agora sim. 1 mais 1,06, 2,06. Fazendo esta soma aqui. É igual 2,65 dividindo por peso específico seco. Agora, fazendo esta relação de inversos, peso específico seco tem que subir, 2,65, e o 2,06 vai descer. Por fim, esse peso específico seco vai ser 2,65 dividido por 2,06, 1,286. Arredondando isso aqui, eu vou utilizar duas casas decimais, 1,29. Eu estou trabalhando com grama força por centímetro cúbico. Falta um último valor para calcular. O peso específico natural. Agora, para peso específico natural, eu preciso voltar aqui na tabela e encontrar uma fórmula que satisfaça a minha equação. A fórmula que tem peso específico natural é essa aqui, ó. Eu vou utilizar a fórmula do peso específico seco para achar o natural. Porque eu tenho o valor do seco, quero encontrar o natural e tenho o valor da umidade. Então, tem que usar essa fórmula aqui. Então, gama S é igual gama sobre 1 mais H. Finalizando aqui, peso específico seco já calculei, 1,29
é igual peso específico natural, que eu quero achar, sobre 1 mais H, que é o teor de umidade, aqui, ó, 0,4. Isso aqui vai ser 1,29 igual peso específico, 1 mais 0,4, 1,4. E aqui, para isolar o peso específico que eu quero achar, faço essa operação aqui inversa. O inverso da divisão é multiplicação. Então, aqui vai ser 1,29 vezes 1,4 é igual ao peso específico. 1,29 vezes 1,4, 1,806, que eu vou arredondar para 2 casas decimais, vai ficar 1,81. Então, peso específico natural que eu procuro, 1,81 grama força por centímetro cúbico. Essa é a resposta. E assim, resolvemos tudo. Índice de vazios foi calculado, peso específico seco foi calculado e peso específico natural calculado. Tá bom, gente? Então, vou continuar com outros vídeos aqui explicativos de exercícios. Espero que vocês continuem aí me acompanhando. Bons estudos!